Continuando com o tema tentação no Talmud, Yetzer Hara, inclinação para o mal, as provações que somos submetidos. Nos diz o Talmud em Brachot 5a, receitas para superar os testes, passar pelas provas e pelas provações, pelas tentações, superando-as. Amar Rabi Levi bar Chama, Amar Rabi Shimon ben Lakish, assim disseram esses sábios. Leolam yargiz odam yetzer tov al yetzer hara. A pessoa sempre deve enfrentar, deve utilizar a sua inclinação positiva, a sua inclinação para o bem, para enfrentar, para lutar e guerrear contra o yetzer hara, contra a inclinação do mal. Não se pode deixar o Yetzer Hara muito cômodo e sossegado, porque ele, quando menos se espera, vai emboscar. O Yetzer Hara está dentro de nós. Então tem que haver aqui até uma atitude proativa da pessoa se antecipar e sair à guerra contra o seu Yetzer Hara, utilizar a sua inclinação do bem para lutar contra a inclinação maligna. Shenemar, isso se aprende do versículo no Salmos número 4, Rigzu ve'al techetau. Im nitzcho, então se a pessoa tentou fazer prevalecer a sua inclinação positiva sobre o Yetzer Hara, sobre a inclinação do mal, se ele conseguiu vencer o Yetzer Hara, mutav, muito bem, veim lav, mas se ele percebe que não conseguiu, o Yetzer Hara, a inclinação maligna continua cutucando, continua atormentando a pessoa, continua fazendo propostas indecentes, etc. E a Sok Batorá, que ele se dedique à Torá. Como se fala, há uma expressão no Talmud, impagá becha menuval ze moshcher lebeit hamidrash. Se esse nojento que é o Yetzer Hara, se ele te atacou, puxe ele para o Beit Midrash, para a casa de estudos. Comece a estudar a Torá. Estude Torá. A Torá é um remédio, um medicamento. A Torá fortalece a alma, o lado bom da pessoa, a sua espiritualidade. Isso serve para neutralizar, enfraquecer o Yetzer Hara. Isso se aprende também no versículo na sequência, em Rubil Bavchem. Digam com o seu coração palavras de Torá e etc., para superar o Yetzer Hara, a inclinação do mal. Im nitzcho, se a pessoa se utilizou disso, do estudo da Torá, e conseguiu vencer o Yetzer Hara muito bem. Veim lav. Caso contrário, que leia o Shema Israel, fale o Shema Israel, que é a nossa prece principal do judaísmo, a declaração máxima de fé do monoteísmo, da unicidade, que proclama a unicidade de Deus e mais, o texto que está no Tfilin, nas Mezuzot, texto que inclusive um Yehudi fala à beira da morte, deve-se ler o Shema Israel, ou ele próprio, quem está ao seu redor. Então que ele leia o Shema Israel, que é a declaração de fé, para ver se isso consegue acalmar os ânimos e refrear e esfriar o Yetzer Hara, a inclinação do mal. Shenemar amishavchem, im nitzcho mutav, se ele conseguiu com isso, ou através desse conflito direto com o Yetzer Hara, ou através do estudo da Torá, ou através da leitura do Shema, se ele conseguiu, usando dessas estratégias, vencer o Yetzer Hara, muito bem. Caso contrário, o último recurso que nos oferece o Talmud, naquela passagem, Iskor lo yom hamitah, que ele se lembre do dia da morte. Então, às vezes a pessoa somos nós, estamos correndo atrás de um monte de coisas na vida, ou uma busca de prazeres e de satisfação e de deleite, achando muitas vezes que, às vezes somos inconsequentes, achando que as coisas não têm implicações, etc. Então, existem momentos onde é bom a pessoa se lembrar do dia da morte, que nós não somos eternos, e vai chegar um dia onde nossa vida vai ter um final, e nós vamos ter que prestar contas, e daí o que prevalece é a nossa alma, com o currículo dela, com aquilo que realizamos aqui. E, inclusive, por isso, em outros lugares do Talmud, da Mishnah, alguns dizem que a pessoa deve sempre estar vivendo como se fosse o último dia da sua vida. Então, quando a pessoa se lembra da morte eterna, isso, em geral, refreia, não é, seus desejos, suas vontades, seus caprichos, Isso serve para esfriar o Yetzer Hara. Essas são as estratégias que os nossos sábios sugeriram para lidar
com a inclinação negativa e superar a tentação.